Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com muita alegria, nesse dia nós chegamos à conclusão dos Evangelhos. Neste ano 2022, fomos ministrados através dos 4 Evangelhos, olhando para a vida, para os ensinamentos, para o ministério do Senhor Jesus. E hoje findamos com o Evangelho segundo João, capítulo 21. Eu quero convidar você a abrir a palavra nesse texto, João 21. Nós vamos meditar nos primeiros 6 versículos. João 21, 1 a 6. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. É a terceira vez que Cristo Jesus, depois de morto, ressurreto, se manifesta aos seus discípulos. E aqui então vai ser contado para nós como que ele se manifestou. Verso 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Vamos orar? Senhor Deus, a tua palavra é tão maravilhosa. Senhor, nós não queremos simplesmente conhecer as histórias, mas nós queremos nos alimentar da tua palavra. Para isso nós pedimos, ó Espírito Santo, transforma o Logos, o verbo, a palavra, em rema, em palavra vivificada, para que a gente possa tirar sábias lições proveitosas, que venham nos ajudar nessa caminhada a nos tornarmos semelhantes a Jesus. Fala conosco, Pai, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós seres humanos não sabemos como trabalhar o fracasso, a frustração. E aqui nós vemos um acontecimento, e eu quero dar o tema a esta mensagem de da noite de derrota para a manhã de vitória. Da noite de derrota para a manhã de vitória. Aqui nós vemos Pedro, discípulo do Senhor Jesus, depois de experimentar a vida com Jesus por 3 anos e meio, vendo Jesus, comendo com Jesus, participando diariamente com Jesus. Pedro, sabedor agora de que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, ele o viu, recebeu de Jesus a comissão de continuar a obra. Jesus, no capítulo 20, disse para os discípulos: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Mesmo assim, Pedro faz uma decisão aqui. Vamos ver o que aconteceu. A primeira parte dessa história
nós vamos denominar uma noite de derrota. Uma noite de derrota. Como que o ser humano trabalha essa questão da derrota? Por que nós enfrentamos a derrota? Como, o que podemos fazer para depois de experimentar a derrota, a gente experimente a vitória? Esses dias atrás, o Brasil quase que todinho se frustrou diante da Copa do Mundo. Havia aquele coração vencedor, vamos ganhar, vamos conquistar, mas de repente, não é? Tudo sai fora do controle e o Brasil foi desclassificado. Então a pessoa fica, gente chorando, gente bebendo, gente se entristecendo. A verdade é que a gente não gosta de perder, não é? Então vamos ver o que aconteceu nesta noite de derrota. A primeira coisa que nós percebemos é que foi no momento de escuridão. Estava escuro. Olha o verso 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Eles foram pescar de noite. Queridos, a Bíblia fala da noite, fala das trevas, fala da escuridão, como sendo algo que não é legal, não é propício para nós seres humanos. E certamente você, num dia de algum tipo de enfermidade, febre, tosse, ao passar pela noite as coisas se tornam mais difíceis, um peso maior. Então eles estavam ali e... Por quê? A gente vai perceber que houve uma tomada de decisão própria. Eu vou pescar. Quem é pescador sabe o quão frustrante, o quão derrotado a gente sente quando a gente vai pescar e não pega nada. Agora imagino para pescadores, a gente que não é, pesca de vez em quando, e lá na minha terra a gente falava, voltou o sapateiro, significava não peguei nenhum, e era triste, não é? Eu sou do tipo de pescador que fico ali até pelo menos um, senão a frustração, o sentimento de derrota é tão grande. Então aqui nós vemos que era noite e nós vemos em segundo lugar uma atitude pessoal. Eles não tiveram uma palavra de Jesus, muito pelo contrário. A palavra que Jesus tinha dado era, eu vos envio como eu fui enviado pelo Pai. E aqui então houve uma decisão pessoal de Pedro. A Bíblia é muito enfática em nos advertir, aquele que coloca a mão no arado, não olhe para trás. Não é? É como um retomar das coisas que faziam antigamente. Irmãos, eu não quero nem entrar muito nesse aspecto, porque hoje em dia o que a gente tem visto de pessoas que se dizem crentes e que têm deixado a mão do arado, têm deixado o ministério, têm deixado o caminhar com Jesus e voltado a velhas práticas, voltado às profissões anteriores, antigas. É isso que Pedro fez aqui. Eu não sei o nível de aborrecimento ou de impaciência que Pedro estava ali, mas ele chegou à conclusão, não vou ficar parado, não vou ficar sem fazer nada. O que eu sei fazer? Eu sei pescar, então eu vou pescar. Voltou a velha profissão, vou pescar. E ali a gente percebe o esforço humano também, não é? A noite toda eles pescaram. E o que diz ali? Nada apanharam. Nada apanharam. Existem várias maneiras de se pescar. E uma delas é através de colocação de rede. Coloca-se a rede e na manhã retira-se a rede. E convivendo um pouco com os pescadores, dependendo do clima, se está muito quente, existem determinados peixes que vêm a apodrecer. Então tem que tirar o quanto antes ali da rede.
E aqui a gente vê isso acontecendo, o esforço humano. Pescaram a noite toda, mas não pegaram nada. A outra coisa que nós percebemos aqui é que eles estavam com uma visão obscurecida, eles estavam meio perdidos. Caminharam com Jesus, aprenderam de Jesus, receberam a comissão de Jesus, o trabalho de Jesus, mas de repente parece que nada daquilo tinha valor. E eles não conseguem perceber, e Jesus chega até ali perto deles, e eles não reconheceram que era Jesus. Quando nós começamos a nos envolver com as coisas desse mundo, a nossa visão volta a estar obscurecida pela incredulidade, pela velha natureza, e nós temos um inimigo, aquele que escurece, bloqueia a visão do homem. Eles nem reconheceram a Jesus. Jesus estava ali na praia, verso 4 diz: mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Talvez ainda a cabeça encharcada pelo sacrifício, pela morte de Jesus, estava difícil para eles entender, reconhecer, acreditar que Jesus Cristo havia ressuscitado. Aquilo que Jesus prometeu, ele cumpriu. Muitas vezes, amados, nós temos conceitos, preconceitos já formados na nossa cabecinha, que servem nada mais, nada menos do que escurecer a nossa visão. Não conseguimos enxergar, é só aquilo que a gente já sabe. Se algo novo, se algo diferente, a gente fica ali na limitação. E isso é triste, não é? O nosso Deus, ele é um Deus criativo, ele é um Deus todo-poderoso. E a quinta coisa que nós vemos aqui nesta noite de derrota é que Pedro tomou uma decisão errada. E o problema de tomarmos decisões erradas não se liga simplesmente àquilo, eu decidi, ponto final. Pedro decidiu e os discípulos falaram o quê? Nós vamos juntos. Impressionante isso, não é? Não teve ninguém ali que falou, não, Pedro, vamos aguardar um pouco. Jesus já apareceu uma vez, ministrou a paz, ministrou um propósito na nossa vida, ministrou o poder do Espírito Santo vindo sobre nós, vamos aguardar. Jesus manifestou outra vez e Tomé, aquele que se mostrou incrédulo, agora viu, creu, chamou Jesus de Deus. Vamos esperar um pouco com paciência. Mas como nós somos impacientes, amados? Como nós queremos as coisas para hoje, para agora? Somos da geração do miojo lamen, ou instantâneo, 3 minutos. Queremos as coisas rapidamente. Jesus, estou aqui, mas tem que ser agora. Jesus, eu oro por cura, mas quero ser nesse momento, um milagre, mas agora. E quando, entre aspas, parece-nos que Deus está demorando, a gente já começa a fazer as mesmas coisas, voltar às antigas práticas. E aqui a situação de Pedro, a decisão errada dele, fez com que os demais caminhassem com ele. E aí você fala assim, e essa noite de derrota, vai ter jeito para ela? Vai. Nós vamos entrar no segundo ponto, que é uma manhã de vitória. Tudo muda quando Jesus entra em cena. Ah, como eu amo Jesus. Tudo muda. Amém. Tudo é sombrio, tudo é escuro, tudo é fracasso, tudo é perda de tempo, tudo é esforço desnecessário quando Jesus não está presente. Mas quando Jesus entra em cena, tudo muda. Verso 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. O que eu acho tremendo do nosso Deus é que Ele não fica ali numa balança colocando os nossos erros, as nossas falhas, as nossas derrotas e somando e somando e somando. Não. Ele é um Deus que sempre vem nos socorrer.
Ele é um Deus que sempre vem quando o momento é difícil, é triste, é sombrio, é desesperador, é frustrante. Jesus entra em cena. Jesus estava ali na praia. Os discípulos não reconheceram, mas Jesus estava ali. Talvez você esteja passando por noites de derrota, noites de angústias, noites de frustração, mas eu quero dizer para você que Cristo Jesus, Ele é Deus presente. Mesmo que muitas vezes pareça que Deus está tão longe, tão distante, Ele é presente na cena das nossas vidas, na história das nossas vidas. E tudo começa a mudar quando eles, primeiro ponto, ali da praia, recebem uma instrução. A decisão de pescar foi por conta própria, mas agora Jesus vem e dá uma instrução. Jesus, ele sabe que aqueles homens não tinham obtido nenhuma vitória no seu empenho de passar a noite toda pescando. Verso 5, perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Você acha que Jesus sabia que eles não tinham pego nada? Sabia. Por que ele pergunta? Ele quer levar aquele povo a ter uma consciência clara. Nós não pegamos nada. Nós não temos nada para oferecer, nós não temos nada para comer. Verso 6. A palavra diretiva de Jesus, então, lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E achareis. Quando eu estou pescando, eu sempre falo para Deus: Deus, me faz pegar um peixinho. Depois que eu pego um peixinho, eu falo: Deus, faz pescar mais um maior. E eu lembro de Cristo Jesus, na primeira vez que Pedro, frustrado também, passou a noite e não pegou nada, e Jesus deu a palavra, e Pedro falou: sobre a tua palavra, mas aqui até agora eles nem reconheceram que era Jesus. E eu fico imaginando, será que Jesus sabia onde estavam os peixes, ou Jesus manda os peixes virem para onde Ele quer? Independente do que seja, quando Jesus dá a palavra, o milagre acontece, a vitória vem. Amém. Como eu não sei dessas coisas, quando eu vou pescar eu falo as duas coisas. Onde eu jogo? E eu falo também: peixe, vem aqui morder no meu anzol, não é? Quando nós estamos caminhando debaixo da instrução, da orientação de Jesus, nós não precisamos nos esforçar fisicamente. Nós não precisamos ficar passando a noite toda ali, joga a rede aqui, joga ali, vai para lá, vem para cá. É frustrante isso. Mas quando vem a palavra diretiva de Jesus, o milagre acontece. Eles lançaram a rede. Há algum tempo, pouco tempo, eles colheram. Uma palavra de Deus vale mais do que o esforço de uma noite toda. A palavra de Deus, em pouco tempo, quando nós estamos debaixo do controle de Jesus, tudo funciona. Olha aqui, verso 6. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, uma coisa boa, pelo menos, né? Eles obedeceram a ordem. Eles ainda não sabiam que era Jesus, mas obedeceram, fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Olha ali no verso 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. A rede não arrebentou. É interessante aqui, amados,
não é que eles não estavam conseguindo puxar a rede, porque tinham muitos peixes. Mas aqui no verso 11 fala que Simão Pedro entrou no barco e arrastou, ele sozinho arrastou. Quando Jesus dá a ordem, ele dá o poder, ele dá a maneira pela qual a gente pode crer e executar aquilo que ele falou. É uma coisa maravilhosa, uma coisa tremenda. Eles estavam ali e não conseguiam puxar 153 grandes peixes. Agora Pedro vai lá sozinho e puxa. Então, a noite toda, frustraram, derrota, fracasso. E agora de manhã, eles têm a vitória. Amém. Que coisa tremenda. Como é que está a sua vida? Como é ruim, não é? Fracassar. Como é frustrante. Cada um de nós aqui temos áreas, não é? Pode ser que a área que você se sinta frustrado seja uma que para mim eu tiro de letra. Mas aquilo que me pega, você tira de letra. Mas é verdade que existem coisas, situações, experiências que passamos que sentimos esse fracasso. O fracasso nos leva ao desânimo, à tristeza, à angústia, à prostração. Eu nunca vi, não é? A gente viu agora, voltando ali a Copa do Mundo, né? Argentina, todo mundo pulando lá. A França, segundo lugar, né? Mbappé, com artilheiro, com... Você viu alguma alegria nele? Acabou o mundo. É horrível. Esse sentimento de fracasso, de derrota, é horrível. A gente não sabe como lidar com isso. Muitos vão às lágrimas, aos prantos. Dependendo da situação, muitos vão ao suicídio. Qual área da sua vida você tem fracassado? Vamos tirar para concluir, alguns ensinamentos aqui. A primeira coisa é: Deus só nos abençoa quando permanecemos em Cristo e obedecemos a sua palavra. Ali no Evangelho de João 15:5 diz: sem mim nada podeis fazer. Então, nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Tudo é possível ao que crê em Jesus. Nós precisamos ter direção de Deus para tudo nas nossas vidas. É impressionante como nós ainda temos aquela ideia, não é? De que as coisas grandes, aí eu vou buscar uma intervenção sobrenatural, mas as pequenininhas eu fico aqui me batendo. Deus quer participar ativamente das nossas vidas, quer seja pescando, quer seja evangelizando, quer seja indo às compras. Deus, Ele é Deus presente. Tudo aquilo que nós fazemos sem estar debaixo da orientação de Deus, de Cristo Jesus, do Espírito Santo, nós nos frustramos. Mesmo aquelas que pensamos alcançar êxito, lá na frente aquilo se torna vazio, sem graça. E aquela frustração, aquele sentimento de vazio, de um oco interior, machuca. Então Deus, Ele nos abençoa quando nós caminhamos dentro do plano dEle, dos propósitos dEle. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que decisões, ainda que não contrariem a Bíblia, ainda que sejam bem intencionadas, podem trazer prejuízo, não é? Qual mal tem Pedro em pescar? Vamos falar, nenhum. Ele era pescador. Mas nós precisamos entender que o que vai produzir frutos, e frutos que permanecem, são as nossas ações e atitudes em obediência àquilo que Deus nos orienta, aquilo que Deus nos manda fazer. A noite toda pescando, lançando a rede, a noite toda. Eu imagino quando você vai puxando a rede. Recentemente estive com um pescador, manhã bem cedinho, tirando
a rede, 75 metros de rede, e ali, sujeira para, né? Tudo que não presta tranqueira enrosca. E vai puxando, né? Você fica naquela expectativa. Nada, nada. De repente um peixe, bate uma alegria. É um negócio fantástico. Quem gosta de pescar sabe, não é? Aquela fisgadinha, a hora que puxa, assim, você... Devemos, em terceiro lugar, aprender a esperar a orientação do Senhor. Para andar debaixo da orientação. Se Jesus manda esperar, vamos esperar. No final aqui da vida de Jesus, depois que ele caminha 40 dias depois que ele ressurgiu, que ele ressuscitou, ele instrui aquele povo acerca do reino de Deus. Ele disse para os discípulos: esperem em Jerusalém até do alto receber a promessa, o cumprimento da promessa, a vinda do Espírito Santo. Queridos, muitas vezes nós vamos evangelizar, nós vamos pregar, muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus, mas debaixo daquilo que a nossa cabeça determina. E a gente se frustra. Você já se frustrou alguma vez ao evangelizar alguém? Não, mas eu tenho que evangelizar, está aqui sim, mas eu tenho que ter o poder para evangelizar. Eu tenho que ter a manifestação dos dons para que possa obter uma transformação pelo poder da palavra através do Espírito Santo, não pela minha argumentação. Então eu preciso entender que em tudo na vida eu preciso de orientação, em todas as coisas. Mas a gente cresce. E até nas coisas de Deus a gente cresce. E a gente começa a falar para o papai do céu: Deus, eu já sei fazer isso. Pode deixar que eu faço. E a gente vai deixando o Espírito Santo de lado. E a gente vai perdendo a orientação. Quando nós olhamos e vimos esse ano todinho como Jesus agia, Jesus não era um homem de repetir as mesmas coisas. A falsa religiosidade nos leva a repetir. Ah, deu certo isso aqui, eu vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim, vou pregar assim, eu vou evangelizar assim, agora são 4 leis, agora isso, aquilo, outro, e a gente não busca a orientação do Espírito de Deus. E aí a gente perde a bênção. O que nós aprendemos mais aqui? É que após uma noite de fracasso, nós podemos ter uma manhã de vitória. Talvez alguma área da sua vida você esteja ali patinando. Você não consegue ver a solução. Mas creia. Quando Jesus entra em cena, ele entra para resolver os problemas. Ele entra para nos dar direção, orientação. Nós vivemos algumas situações como igreja que sabemos disso, é só um milagre de Deus. E nós precisamos dessa orientação divina nesse caminhar. Estamos há cerca de 10, vai indo para 10 anos, aguardando. Dia a dia, qualquer resposta pode vir. Mas nós lançamos a nossa ansiedade, a nossa frustração, o nosso fracasso, o nosso medo. Nós lançamos em Cristo Jesus e Ele tem cuidado de nós. Nós não sabemos o que fazer, não podemos fazer nada, humanamente falando. Mas Ele sabe. Ele sabe mandar a gente lançar a rede para o lugar certo. Não segundo as nossas experiências, os nossos conhecimentos. Eles pescaram 153 grandes peixes. Que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa.
A rede não se rompeu. Cristo, Ele está ali na praia, dando orientação. Da noite da derrota para a manhã da vitória. Vamos orar. Pai, como nós precisamos da Tua orientação. Em tudo, papai. Perdão, Senhor Deus, porque assim como Pedro, nós tomamos decisões diárias de ir pescar, de ir fazer, de falar, de agir, sem buscar, sem esperar, Senhor Deus, uma orientação vinda dos céus. Nós dependemos do Senhor para tudo. Nós queremos, Senhor Deus, ter no nosso caminhar uma intimidade, uma comunhão tão grande contigo, que venha trazer para nós uma sensibilidade de poder parar, buscar o Senhor, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua orientação e obedecer, na certeza, Senhor Deus, de que dará certo. Papai, se existem nas nossas vidas redes vazias, redes sujas, redes que nos têm feito cansar, desanimar, entristecer, angustiar, nós queremos parar e ouvir a Tua voz. E não nos mover enquanto a orientação não vier. Aquela palavra viva que enche o nosso coração, que nos traz paz, que nos traz alegria e que nos faz agir em obediência já na certeza de que o sobrenatural, o milagre virá, porque Tu és um Deus fiel. Agradecemos a Ti, papai, ao chegar no final dos evangelhos nesse ano, aprendemos conhecer mais a Cristo Jesus e buscar ser como Ele é. Vemos logo a seguir ali Pedro sendo curado, vendo Pedro sendo restabelecido, e sabemos, Senhor Deus, que o Senhor mesmo os chamou para estar onde tudo começou. E eu me lembro da carta que o Senhor escreveu falando para que a gente lembre de onde a gente caiu e volte lá. Ajuda-nos. O Senhor sabe aonde a gente tem caído, aonde a gente tem lançado por esforço próprio as nossas redes, aonde está a nossa frustração, o nosso medo, a nossa angústia, o nosso desespero. Leva-nos lá a ter esse encontro, esse reencontro genuíno com o Senhor, agora ressurreto. Obrigado, papai. Obrigado. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Amém. Louvado seja Teu nome, Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe. Vamos buscar essa direção do nosso amado irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo, e assim obtermos vitória em tudo. Em nome de Jesus. Amém.